Hoje eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia em Isaías, capítulo 60. Vamos ler dos versos 1 até o 6. Levanta-te, ilumina-te, porque chegou a tua luz, e a glória do Senhor raiou sobre ti. Sim, as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti raiará o Senhor, e a sua glória se verá em ti. As nações caminharão à tua luz, e os reis ao esplendor da tua aurora. Levanta os olhos em volta e observa. Todos estes foram reunidos para virem a ti. Teus filhos vêm de longe e tuas filhas são carregadas ao colo. Então verás e ficarás radiante. Teu coração vai palpitar e dilatar-se, pois afluirão a ti as riquezas do mar, e a força das nações virá a ti. Uma inundação de camelos vai te cobrir, dromedários de Midian e de Efa. Todos virão de Sabá, trazendo ouro e incenso, e proclamando os louvores do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Agora Efésios 3. Nós vamos ler do 1 ao 12. Efésios capítulo 3. Versos 1 ao 12. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por causa de vós, os gentios, suponho que tenhais ouvido falar da graça que Deus me concedeu em vista de vós. De fato, foi por revelação que tive conhecimento do mistério que vos escrevi antes em poucas palavras. Lendo-me, podereis perceber o entendimento que tenho do mistério de Cristo, o qual foi anunciado às gerações passadas, como ultimamente foi revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Isto é, que os gentios são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo e beneficiários da mesma promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Desse Evangelho, eu fui feito ministro, pelo dom da graça que Deus me concedeu, segundo a força do seu poder. A mim, o menor dos santos, foi dada esta graça, de anunciar aos gentios a riqueza insondável de Cristo, e mostrar claramente a todos como se realiza o seu mistério, escondido desde a eternidade em Deus, que tudo criou, para que doravante seja conhecida por meio da igreja a multiforme sabedoria de Deus aos principados e potestades celestes, de acordo com o projeto eterno que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nele, e mediante a fé nele, todos temos coragem e acesso com confiança nele, e mediante a fé nele, todos temos coragem e acesso com confiança. Essa é a palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Nos coloquemos de pé. Nós vamos ler o Salmo do dia, Salmo 72. Do 1 ao 7 e do 10 ao 14. E aí no meio disso vocês vão dizer a antífona, né? E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam.
E ao final, o Glória Patri. Salmo 72. Vamos dizer juntos primeiro essa antífona? E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Ó Deus, dá ao rei o teu direito e tua justiça ao filho do rei, que ele governe teu povo com justiça e todos os pobres com direito. As montanhas tragam a paz ao povo, e as colinas a justiça. Ele julgará os pobres do seu povo, salvará os filhos do indigente, e humilhará o caluniador. Ele permanecerá com o sol e com a lua, de geração em geração. Descerá como chuva sobre a relva, como chuvarada que irriga a terra. Nos seus dias florescerá a justiça e a abundância da paz, enquanto brilhar a lua. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Versos 10 ao 14. Os reis de Tarsis e as ilhas ofertarão presentes. Os reis de Sabá e Sebá trarão seus dons. Todos os reis da terra o adorarão, todas as nações o servirão. Pois ele libertará o indigente que suplica e o pobre que não tem quem o ajude. Ele se compadecerá do pobre e do indigente, e as vidas dos pobres salvará. Ele os resgatará da opressão e da violência, e o sangue deles será precioso aos seus olhos. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será para sempre. Amém. Aleluia. 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 Em Jerusalém, os magos perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Aleluia. 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 Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus capítulo 2, versos de 1 ao 12. Os magos do Oriente. Diz assim o Evangelho do Senhor. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, chegaram a Jerusalém magos do Oriente, que perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Ele reuniu todos os seus sumos sacerdotes e os escribas do povo, indagava a eles onde o Cristo deveria nascer. Responderam: em Belém da Judéia, pois assim foi escrito por meio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá
um chefe. Ele será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e inquiriu deles o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Depois enviou-os a Belém, dizendo: vão se informar com exatidão acerca do menino. Quando o encontrarem, me avisem, porque eu também quero ir lá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, partiram. A estrela que viram no oriente ia à sua frente até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem a estrela, os magos alegraram-se com imensa alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Caíram de joelhos diante dele e o adoraram. Depois abriram seus tesouros e ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. E avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retiraram-se para a sua terra, por outro caminho. Esse é o evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Queridos, podem se sentar. Quero chamar aqui à frente o irmão André. Quem já leu o irmão André? Não, André, ninguém leu o irmão André aqui. Hoje o André vai trazer a meditação, a reflexão do Evangelho aqui. Eu queria que você estendesse as suas mãos e o abençoasse nesse momento. E já vamos dizer ao Senhor: Deus, a gente já se arrepende dos nossos pecados diante do Teu Evangelho, Senhor. E que a exposição dele, ó Pai, o nosso coração se curve. E que o Senhor governe mais uma vez sobre mais e mais áreas dos nossos corações, que muitas vezes deixamos endobradas, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Fala conosco a Tua palavra, que a Tua luz brilhe nos rincões mais escuros dos nossos corações. É o que te pedimos hoje. Fala com a gente, através do Teu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Como sempre, meus irmãos, é uma grande alegria e uma enorme ansiedade estar aqui mais uma vez na responsabilidade de trazer um sermão para vocês. Bom dia, meus amigos. Ou mau dia. Como eu tenho certeza, a grande maioria de todos aqui presentes, talvez até todos vocês, viram as últimas notícias sobre a Venezuela, a ação imperialista dos Estados Unidos de invadir o outro país e prender o seu ditador, Nicolás Maduro. E assim, que bom que esse ditador foi preso, sem nenhuma defesa para ele. Mas não somos ingênuos. E sabemos que essa não foi uma ação pensada e organizada e executada por um puríssimo altruísmo do Trump, do desejo dele de construir um mundo melhor. Foi uma ação violenta, quebrando vários acordos internacionais e que só ocorreu porque existem camadas e camadas de interesse político no governo estadunidense, na Venezuela e na América do Sul, que ele trata como seu quintal. E uma vez que nós mesmos, no passado, vivemos por uma ditadura financiada por eles, Além disso, uma guerra num país vizinho não é uma situação trivial. Em toda guerra saem pessoas feridas, machucadas e violentadas. Há destruição, caos, perdas e mortes. Se as condições materiais da Venezuela já estavam terríveis antes, uma guerra agora só faz piorar. E essa dor se espalha, respinga e transborda para as nações do lado, o que só faz a tragédia escalonar e se tornar ainda maior, ainda pior. A guerra é um terreno profundamente fértil para que todo fruto podre do pecado cresça desenfreadamente e alimente o mundo com a sua desgraça, dor, podridão e morte. Assim, nós temos razão para nos preocupar, nos alarmar, ficar atentos a cada coisinha que acontece, a cada notícia que sai. Temos por que ficar inquietos e angustiados. Ou pelo menos foi assim que eu me senti ontem o dia inteiro.
vendo mais e mais notícias terríveis sobre a Venezuela e uma série de outros assuntos. Infelizmente, não coloquei como meta do ano novo limitar o meu tempo de tela. E a quantidade de desgraça que me cercou nas redes sociais esses últimos dias foi só excessivamente angustiantes. Certamente mais do que eu posso suportar. Some-se a isso o não estar muito bem fisicamente e ter chateações aqui e acolá na vida pessoal, e você tem uma receitinha maravilhosa para deixar um Andrezinho bem abatido. Como eu disse ontem para a Rebeca, minha namorada, dá uma angústia tão grande, como se só não tivesse nada a ser feito a não ser esperar a nossa hora de morrer. Sim, as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti raiará o Senhor, e a sua glória se verá sobre ti. Essas palavras do profeta Isaías, que eu li tão logo comecei a planejar o sermão de hoje, nos consolam, me consolam, e nos lembram por que celebramos uma festa hoje. A palavra Epifania significa literalmente revelação ou manifestação. E a festa da Epifania é justamente isso, a festa da manifestação de Cristo no mundo. A revelação para todos os povos de que o menino Deus nasceu para trazer a paz sobre esse mundo em trevas. Levanta-te, ilumina-te, Jerusalém, porque chegou a tua luz e a glória do Senhor raiou sobre ti. É essa a profecia de Isaías para a cidade de Deus que vemos cumprida no evangelho de hoje. O relato, segundo São Mateus, nos conta que, um pouco depois de Jesus ter nascido, um grupo de sábios astrônomos, astrólogos e interpretadores de sonhos, em muitas traduções chamados de magos, sobem do Oriente, de uma região certamente fora da Judéia, e chegam a Jerusalém, procurando o novo rei dos judeus, que deveria ter acabado de nascer. Afinal, eles viram sua estrela no céu e a seguiram, querendo adorá-lo. É interessante perceber como que Deus, então, se manifesta, se revela para cada um, conforme o seu entendimento e conforme as ferramentas que estão ao seu alcance. Para os simples pastores que conhecemos no Natal, um anjo apareceu junto com um coro celestial e claramente os revelou o nascimento do Salvador. Para aquele povo que acreditavam que terra e céus estavam interligados de tal modo que um afetaria o outro, Deus fez com que uma estrela anunciasse a eles o nascimento do aguardado Messias. E para mim, e para nós, é pelo relato dos apóstolos e profetas e pela tradição da igreja que em tempos de trevas e angústias, os textos certos vêm para nos consolar e nos lembrar do Deus conosco, do Deus salvando. Continuando o relato do apóstolo, vemos que Herodes e o povo se alvoroçaram com essa notícia. Herodes provavelmente se alvoroçou com grande preocupação, e talvez a população com grande esperança. De todo modo, eles chamam os escribas e os sumos sacerdotes para interpretar corretamente as escrituras e entenderem onde este novo rei dos judeus anunciado deveria nascer. E segundo outra profecia, eles entendem que o Cristo esperado deveria nascer em Belém. A partir disso, a gente percebe Herodes agindo ardilosamente. Planejando eliminar qualquer tipo possível de oposição política, ele secretamente se reúne com os sábios e pergunta a eles sobre quando que essa estrela surgiu exatamente, para saber a idade da sua próxima vítima. Então dá a eles o conhecimento de onde o menino deveria nascer e pede para que voltem e o informem com exatidão sobre o seu paradeiro, para que ele possa adorá-lo, matando. Nesse momento, eu gostaria de lembrar uma das celebrações mais tristes do calendário litúrgico. Dia 28 de dezembro, que foi domingo passado, então a gente adiou para segunda-feira, celebrou-se o Dia dos Santos Inocentes. Uma memória por todas aquelas crianças, meninos de menos de 2 anos, pequenos, igual o Caduzinho, o nosso querido Caduzinho, que morreram nas mãos de Herodes, porque os magos não voltaram para lhe contar nada. E a sua ira e desejo por manter o seu poder não podia permitir que uma ameaça a si e a seu reino continuasse viva, não importa quanto sangue fosse necessário derramar. E até hoje agem assim os poderosos desse mundo, mantendo o seu poder pelo exercício da violência e do derramamento de sangue. E às vezes fazem até pior, pois tomam o nome de Deus e o nome de Cristo para justificar as suas terríveis atrocidades. Temos aqui mais um motivo para nos angustiarmos. Mas, como aprendemos com as próprias Escrituras, em tempos de angústias temos ótima oportunidade
para cantar orações e de nos lembrar, nos apegar à esperança, como faz o salmista quando diz: ó Deus, dá ao rei o teu direito, que ele governe teu povo com justiça e os teus pobres com direito. Ele permanecerá com o sol e com a lua, de geração em geração. Nos seus dias florescerá a justiça e a abundância da paz, pois ele libertará o indigente que suplica e o pobre que não tem quem o ajude. Ele os resgatará da opressão e da violência, e o sangue deles será precioso aos seus olhos. Amém, Senhor. Tem piedade de nós. E continuando o relato do evangelho de hoje, os sábios vão e reencontram com muita alegria a estrela, que os guia até o lugar onde estava o menino Jesus, no colo de sua mãe, dentro de uma casa. Desculpe estragar a imagem de todos os presépios para vocês, mas isso precisava ser dito. Não eram 3, não eram reis e não chegam em manjedoura nenhuma. Mas um pouco depois, quando José e Maria provavelmente já viviam na cidade de Belém. Independentemente desse detalhe, o fato é que, diante do frágil e pequeno bebê Jesus, eles caem de joelho e o adoram. Depois, eles tiram de seus próprios tesouros presentes reais, ou talvez presentes até divinais, que poderiam ser oferecidos aos seus deuses, e os entregam, o ouro, a incenso e a mirra. Essa reação por parte deles é tão poderosa, parece até algo urgente e imponente, algo que eles não conseguem resistir fazer. Eles caíram de joelhos, sabiam que algo mais estava diante deles. Eles o adoraram, sabia que algo maior estava diante deles. Eles pegaram seus tesouros e os entregaram. Sabia que alguém mais digno e mais valioso estava diante deles. E depois eles voltam para a sua terra, sem voltar a Herodes, como entenderam que deveriam fazer por sonho. Transformados pelo poder do Deus que se fez pequeno para que nós o pudéssemos contemplar. Essa é a primeira manifestação da luz do mundo entre outras nações. O primeiro gesto de salvação que cumpre a profecia que diz: as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor da tua aurora. Levanta os olhos em volta e observa. Todos estes foram reunidos para virem a ti. Teus filhos vêm de longe, tuas filhas são carregadas ao colo. Então verás e ficarás radiante. Teu coração vai palpitar e dilatar-se, pois afluirão a ti as riquezas do mar e as forças das nações virá a ti, trazendo ouro e incenso e proclamando os louvores do Senhor. E é a partir da leitura da carta de São Paulo aos Efésios que podemos entender a profundidade desse mistério. Os gentios, os não-judeus, aquele a quem o povo judeu deveria resplandecer como uma luz, mas que muitas vezes ele só os desprezou, esses judeus são admitidos à mesma herança. Esses gentios são admitidos à mesma herança. Isto é, eles são feitos filhos de Deus igualmente. Nós somos feitos igualmente filhos de Deus, independentemente de nossa origem. E não é só isso, mas também nós somos membros de um mesmo corpo e recebemos das mesmas promessas. E tudo isso, não por causa de nós ou de algo que tenhamos feito, mas por causa do próprio Cristo, da sua vida, do seu testemunho e da sua benevolência reinando sobre a realidade. A riqueza insondável de Cristo é capaz de redimir toda a realidade da criação, e ele faz, de agora em diante, com que essa mensagem fique a encargo da sua nova Jerusalém, sua nova cidade celestial presente já na terra, a igreja. A igreja que é una, santa, católica e apostólica, aquela que é o seu próprio corpo e que, ainda que por vezes erre, e erre feio, não pode mais se distanciar dele. Ela é parte dele. Cabe a nós a missão também confiada a Paulo, de continuar proclamando as boas novas de salvação de nosso Senhor. Não podemos ser como foram os sacerdotes e os escribas no tempo de Jesus, que sabiam interpretar onde deveria nascer o rei, mas não se moveram para encontrá-lo. Devemos seguir como sábios, usando de tudo que temos para seguir o caminho que encontrarmos até Cristo e oferecer a Ele todos os nossos tesouros. Se agirmos assim, entregando a Ele toda a nossa vida em cada uma de suas áreas, seremos também como a estrela que brilhava naquela densa noite e guiaremos os outros de volta ao bom pastor. É realmente só a partir de uma vida vivida com Cristo, por Cristo e para Cristo, que podemos reconhecê-lo
percebê-lo, receber do seu consolo e anunciá-lo. O Evangelho segundo São Mateus, que começa nos contando da primeira vez que Cristo trouxe luz da salvação para os gentios e pagãos, termina enviando os seus discípulos a todos os povos para batizá-los, fazê-los igualmente discípulos e ensiná-los o caminho até o Pai. E depois desse comissionamento, Jesus reafirma: Ele está conosco até o fim dos tempos. Ele está conosco, sempre presente, sempre manifestado, sempre revelado, sempre brilhando aos olhos que são sensíveis para vê-lo, sempre falando aos ouvidos que são sensíveis para ouvi-lo. E sempre que nos afastamos dele, e sempre que nos afastarmos dele, e sua voz parecer nebulosa e a sua luz apagada, ou sempre que quisermos conhecê-lo de novo, de forma mais profunda, mais clara, mais nítida, mais real, mais palpável, temos como começar e recomeçar e aprofundar a nossa busca para ouvir a sua voz e ver os seus caminhos, ainda que seja de modo pequeno, tímido, devagarinho, passinho a passinho. Antes de mais nada e acima de qualquer coisa, estendendo nossa vida de oração, ainda que aos poucos, com intercessões, leituras e meditações, até que se tornem mais constantes, mais profundas e mais transformadoras. Não tem como começar um relacionamento com Deus sem ser a partir da oração. Impondo limites e resistindo aos nossos pecados de estimação um dia de cada vez, até que em algum momento possamos nos libertar de nossos vícios e seremos mais puros diante do nosso Deus, seremos mais como Ele foi. Jejuando, ainda que só por algumas horas a princípio, até que seja possível se abster por dias e sofrer junto com os que sofrem e se agarrar ainda mais profundamente em Deus. Buscando perdoar e nos reconciliar uns com os outros todos os dias, promovendo a paz no mundo e entre os outros, sendo pacificadores, levando a paz aos outros. Buscando viver em comunidade e comunhão uns com os outros, aqui nos cultos, nas nossas casas, ao longo da semana e nas nossas vidas. Sentando junto, conversando, sendo amigo, acompanhando, orando uns pelos outros, se reunindo para falar de Deus e falar da vida. Tudo isso, cuidando uns dos outros e sendo cuidados. E fazendo pequenos atos de caridade pelos pobres que Jesus deixou para nós cuidarmos. Afinal, o que fazemos aos pequeninos e necessitados, fazemos a Ele. Ele disse que os pobres nós sempre teríamos. Então, se o cuidado que os apóstolos aplicaram a Cristo, nós devemos agora aplicar aos pobres. Banhá-los, cuidá-los, tratá-los, ajudar os nossos irmãos necessitados. Meus irmãos, essas são as coisas mais importantes da nossa vida no dia a dia. Não tem como enfatizar o suficiente. Oração, comunhão, caridade, perdoar, jejuar e buscar a santidade. Tudo isso é amar a Deus e ao próximo. E só por meio disso tudo, realmente conheceremos a Deus e trazeremos a sua luz ao mundo. São essas pequenas brasas que cultivamos, regadas pelo Espírito Santo, que crescem infinitamente. E assim nos encontramos e reencontramos e nos aprofundamos no Pai, Criador de todas as coisas e fonte de todo amor, e em Cristo, nosso Rei e bom pastor. É assim que aquele que cuida e cuidará desse mundo inteiro, passa a habitar em nós, e então nós podemos brilhar para os outros, apresentando-os à luz do mundo. No começo do sermão, eu li as mensagens que eu mandei para a Beca, falando que a angústia de todos esses dias maus me causava tanto desânimo e desesperança que dava vontade de morrer. E ela sabiamente me respondeu: entendo que tem muita coisa acontecendo, meu amor, mas é isso que vamos fazer aqui. Construir nosso pedacinho de céu e puxar quem a gente puder com a gente, para amar, para cuidar e amar. E é isso que estamos fazendo, meus irmãos, quando seguimos a Cristo. Estamos adiantando já no ainda não. Estamos construindo pedacinhos de céu aqui na terra. Vislumbrando Cristo e seguindo seus passos e ensinando seus mandamentos e revelando ao mundo o bom Deus de amor que se revela a nós, reconciliamos todas as coisas com Deus e adiantamos o eterno bom reino que esperamos, onde será a morada de Deus com os homens, e Ele morará junto de nós, e nós seremos o seu povo, e o próprio Deus conosco será o nosso Deus. Ele enxugará toda lágrima de nossos olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas de antes já passaram. Amém, meus irmãos. Oremos.
Ó Deus, todo-poderoso e misericordioso Senhor, que criaste a tudo e a todos com grande amor, e que dolorosamente nos vê nos afastando de Ti e nos perdendo nas densas trevas em que o mundo jaz. Tem piedade de nós e concede-nos que sejamos sensíveis ao Teu Espírito, que Ele acenda em nós grandes chamas de amor por Ti e que brilhe em nós a luz que resplandeceu naquela densa noite, para que nós sejamos consolados, esperançados e guiados até o Seu trono celestial, assim como foram os magos. E conosco levemos todos os povos e tesouros da terra, reconciliando contigo cada pedaço de sua bela criação. Concede tudo isso que te pedimos e imploramos, por Jesus Cristo, teu único Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.